uma psicóloga e uma missão: ajudar as pessoas com ansiedade disfuncional crônica com uma alternativa definitiva para o seu problema. Eu sou a Elce e eu compartilho aqui o meu próprio caso de transformação, em que eu saí da ansiedade e do pânico e me tornei uma especialista no tratamento desses transtornos. O meu objetivo é dar a real sobre esses transtornos, mostrar o que funciona e o que não funciona e mostrar um caminho possível para a cura. Vem comigo e aprenda o que eu aprendi com a ansiedade. Muito bem, esse é o podcast número 1, que vamos falar sobre crenças negativas limitantes. Hoje você vai ouvir aqui histórias reais dos alunos do programa Todo Dia Bem, dos meus pacientes de consultório também, obviamente preservando a identidade de cada um. E eu vou compartilhar também, sempre nos podcasts, muito da minha própria história com o transtorno da ansiedade e do pânico. Você vai acessar aqui os melhores conhecimentos e as melhores ferramentas para iniciar a sua jornada da cura. Me acompanhe aqui semanalmente e se você quiser conhecer o meu programa de 12 passos, o Todo Dia Bem, visite www.tododiabem.com.br. Nesse novo formato, que é um formato mais longo de podcast, que eu chamo de Psicocast, então eu quero que você, para se adaptar bem a ele, eu quero que você se sente, relaxe, ouça com calma. Assim você já faz um exercício de presença no aqui e no agora. Eu sei que você, como ansioso, já quer ir logo para o final do podcast, porque você já está querendo saber qual é a solução para esse problema que você está tendo, qual é a resposta. E eu queria que você pensasse que isso já é a própria ansiedade atuando, né? Esse é o seu arquétipo do buscador, que nunca se satisfaz com o que encontra e está sempre na pressa de procurar. Buda já dizia que o ser humano não tem tanto o desafio de achar as respostas para as perguntas que se faz. Seu maior desafio é parar de fazer as perguntas. As informações contidas aqui têm fontes científicas, fontes oficiais, das melhores universidades do mundo, americanas, europeias. A base americana é a minha principal escola e elas são fontes, tanto americana quanto de outros países, são fontes que eu consulto há mais de 22 anos, desde que eu pessoalmente tive pânico e comecei minha jornada em direção à minha própria cura. Portanto, você está acessando o que existe de mais recente nessa área, tanto na área de psicologia quanto na neurociência. E, claro, nenhuma verdade científica é uma verdade absoluta. Elas são transitáveis, são transitórias, né? Acho melhor. São verdades transitórias, mas não porque não se sustentam, mas sim porque a ciência é assim. A ciência, sim, é um arquétipo também do buscador, mas pela natureza científica, sempre buscando aprimorar, sempre buscando responder às novas perguntas. Então, não são verdades absolutas, mas são verdades possíveis. Então, se você gostar, no final, dê o seu like, deixe seu comentário, porque isso pode ajudar a divulgar o trabalho e ajudar o máximo de pessoas possível. Compartilhe também no seu grupo de família, com pessoas queridas, conhecidas, que passam
por este problema. Hoje nós vamos falar sobre um tópico que precisa ser discutido porque muita gente não consegue entender o conceito. E eu sei que está na cabeça de todo mundo, muitas vezes consegue entender, mas não consegue aplicar, que é o assunto das crenças negativas limitantes. E para a gente entender uma crença, é preciso a gente entender como que ela se forma, como que ela se cria lá na infância. Então imagine que uma criança, ela é como um computador ou como um celular recém-comprado. Quando o aparelho chega em casa, você liga o aparelho e ele está vazio, né? Não tem quase nada, pelo menos não tem nada pessoal. Tem programas que já vêm instalados, mas não tem nada seu. Os programas básicos da criança seriam os chamados comportamentos inatos, ou seja, aquilo que a criança nasce sabendo. O que a criança nasce sabendo? Pouca coisa, né? A gente não nasce sabendo falar, não nasce sabendo andar, não nasce sabendo fazer algumas coisas que só podem ser aprendidas mediante o estímulo. A gente nasce sabendo coisas como sugar, a sucção, só que precisa ser estimulado com o seio da mãe. Nós nascemos sabendo engolir, nós nascemos sabendo chorar. É a primeira coisa que a gente faz, aliás. Sabemos fazer as necessidades básicas, né? Xixi, cocô, porque a criança não tem, ela não tem o controle dos esfíncteres, né? Urinário e anal, mas ela vai aprender a ter o controle depois de grandinha, né? Que é o esfíncter, é o mecanismo que controla a abertura desses sistemas. Então, a criança não tem controle de esfíncter, mas ela sabe fazer xixi e cocô, ninguém precisa ensiná-la a fazer. Nada muito além disso, né? Se a criança engasgar, ela vai saber tossir, que é um reflexo, e por aí vai. Todo o resto é aprendido. Então, você imagina, tudo que a gente começa a aprender vai sendo gravado, vai sendo baixado, entre aspas, como num download, digamos. Como programinhas nesse computador, ou nesse tablet, ou nesse celular. Então a gente começa a tirar fotos, a gente começa a ouvir conversas, a gente começa a absorver os estímulos do ambiente, desde recém-nascido, e isso vai fazendo o download. A gente vai gravando vídeos com o celular, conforme nós vamos tendo as nossas próprias experiências. E isso vai acontecendo até os 7 anos de idade, gravando as experiências. A gente vai fazendo um trabalho de aprendizado das regras do mundo. Imagina o quanto a gente aprende, quantas regras a gente aprende, o quanto a gente é estimulado na infância, porque tudo é novidade, tudo é a primeira vez. Então a gente tem um aparelho encefálico e psíquico que vai se desenvolvendo com esses estímulos. Então, você quer saber como uma criança vai ser na vida adulta? Olha para ela aos 7 anos. Por quê? Porque nesse momento termina o download. E a criança vai repetir, repetir e repetir tudo que ela aprendeu. Então, fechou o download, aperta o play e começa a repetir o programinha. Tudo que ela acredita que é verdade, que foi aprendido nas suas experiências, uma verdade que foi
modelada pelos seus pais, ela vai reproduzir. Ou seja, as crenças. As crenças nada mais são do que um padrão de funcionamento e de pensamento que a criança obteve como modelo e acredita ser verdade. Para a criança até os 7 anos, tudo, absolutamente tudo que os pais falam é a verdade absoluta. O que ela aprendeu até os 7 anos determinará os seus comportamentos, as suas emoções e os seus pensamentos da vida adulta. E a mente possui uma mente consciente, que é superficial, né? Mas tem também uma mente subconsciente, que é profunda, a qual nós não temos acesso direto. E é lá que o seu programinha fica rodando, sem você perceber. Até os 7 anos, a mente consciente não está em operação total, né? Até os 7 anos, a criança está no estado semiconsciente, que se chama teta. Vocês já devem ter ouvido falar. E o estado teta é um estado de baixa vibração. Ele representa a imaginação, ele representa a fantasia. E a criança, até os 7 anos, vive a fantasia e a imaginação de forma integral. O princípio da realidade não se instalou ainda. Ela não tem noção de coisas tão simples quanto como voltar para casa. Ela não tem noção das praticidades da realidade. Então, a criança vive em um estado de quase hipnose. Tudo vai sendo registrado no subconsciente. Se você pensar em todas as regras que um indivíduo deve aprender para se tornar um membro funcional em uma família no mundo, são milhares de regras. E como que você ensina uma criança as milhares de regras da vida? Não dá para dar um livro para ela, né? Também não é na escola. Basicamente, o que a gente precisa entender é: a natureza criou os primeiros 7 anos de vida para que a criança fizesse o download dessas regras. Então, o cérebro naturalmente entra nesse estado de quase hipnose, um estado pouco consciente, muito imaginativo, para que a criança consiga observar os padrões dos pais, dos irmãos, da sua comunidade, do seu entorno. Observar os comportamentos e fazer o download direto dos seus comportamentos como o fundamento do que é considerado certo e errado. E como crianças, né, como criança, a gente acredita lá no nosso inconsciente que o amor e o afeto são essenciais para a nossa sobrevivência. Vou repetir. Lá no inconsciente, a criança acredita que o amor e o afeto são essenciais para a sobrevivência. Os bebês percebem que é pelo afeto que eles vão estar protegidos, que eles vão ter comida, que eles vão ter atenção. Os bebês não conseguem essas coisas sozinhos, porque como talvez outras espécies conseguem desde o nascimento, né? A gente tem espécies muito autônomas ao nascer e outras não. Você pode ver uma cachorra quando tem filhotes, ela é absolutamente dedicada a esses filhotes por 40, 45 dias até que eles desmamem, né? Ela começa a repelir os filhotinhos porque começa a doer
o local ali onde elas mamam, né, o bico para mamar. E a partir disso é impressionante, quando eles desmamam, a veterinária dos meus cachorros falou que a mãe esquece que eles são filhos, porque eles se tornam autônomos, então eles se tornam amiguinhos. A mãe não tem mais função depois disso, né? Mas até então o afeto é grande, porque os cães têm uma estrutura muito parecida, né, com outros mamíferos. Enfim, os mamíferos têm uma estrutura muito parecida. Claro que a dos humanos é diferenciado. Então, tem espécies que conseguem ser autônomos em 45 dias, como eu falei, os cães, mas os bebês humanos não conseguem fazer isso. Então, eles entendem que o afeto e o carinho é essencial, que vai protegê-los, que vai fazê-los se sentirem confortáveis. Está no nosso DNA, desde o dia 1, que o afeto é essencial para a nossa sobrevivência e a nossa proteção. A criança vai se tornando autônoma com o tempo, né? Em relação aos cuidados pessoais, a comida, e até nos tornarmos adultos, a gente aprende a se sustentar sozinho em relação a comida, roupas, dinheiro, né? Mas, em relação ao afeto, a maioria dos adultos continua acreditando a vida toda que o amor e o afeto é essencial para a sobrevivência. Ao modo da criança. Ao modo da criança, o adulto não se desliga dessa fonte de afeto, porque não é ensinado a ter autonomia nessa área. Ele não é ensinado, ele não desenvolve, ele não é estimulado a ter autonomia na área do afeto. Pelo contrário, as famílias criam seres dependentes afetivamente e com uma verdadeira aversão à ausência de afeto e amor. Nos sentimos abandonados, nos sentimos excluídos, rejeitados, quando qualquer sinal de falta do afeto, na medida em que precisamos, é dada pela família e pelas pessoas. E a gente constrói um modelo de felicidade que só existe plenamente quando há afeto. Sem ele a gente desmorona. E qual o problema disso? Acreditar que sem amor padecemos e que só o afeto faz nossa vida ter sentido determina todos os seus pensamentos, todas as suas emoções, todos os seus comportamentos. Só que isso é uma crença. Eu não estou dizendo que o amor não é necessário. O amor é a melhor coisa do mundo. Só que à medida em que ele se torna uma espécie de droga, entre aspas, né, bem entre aspas, da qual dependemos, então vamos entender um pouco isso. É complicado, é nocivo. Vamos entender um pouco isso, então. Quando a gente é criança, pela perspectiva da maturação emocional, nós somos egocentrados, ou seja, a criança acredita que as pessoas no seu entorno são como são, né, para o bem ou para o mal, né, para o bem ou não, do jeito que elas são por causa delas. Então, se os pais ou as pessoas do convívio estão felizes, a criança linka isso inconscientemente, que essas pessoas estão felizes porque ela fez ou falou algo engraçado ou interessante. E a personalidade da criança nasce daí. As observações que o bebê faz nas expressões positivas das pessoas reforça aqueles comportamentos que ela acha que determinaram aquela expressão.
Só que isso também, tristemente, vale para quando as pessoas no seu ambiente estão insatisfeitas, ou estão infelizes, ou estão com raiva. A criança linka isso com alguns comportamentos dela. Então, por exemplo, papai chega em casa, né, triste, irritado por causa do trabalho. Sei lá, foi demitido, teve um desentendimento, está estressado. A criança acha que esse estado emocional do pai também aconteceu por causa de algo que ela fez ou falou de errado. Ela não consegue entender o contexto. Imagina você explicar para uma criança de 3 anos, o papai está assim porque o papai foi demitido. Ela não consegue entender isso. Isso cria uma crença na criança da sua própria deficiência, da sua própria inadequação. A minha deficiência e a minha inadequação deixam meu pai triste, deixam minha mãe irritada. Comportamentos que desagradam os pais são falhas. E a criança começa a fazer um erro cognitivo da autorreferência para tudo. E aqui começa a nascer e a se esboçar a menos-valia. Agora, digamos que em outro dia, o pai chega do trabalho e conversa com a criança, dá afeto, joga ela para cima, dá risada, se joga no chão. Tá tudo bem. Mas se um dia ele não faz isso, né? Se um dia ele chega estressado e manda a criança para o quarto porque ele quer conversar com a mãe, a criança vai para o quarto, ouve ele discutindo com a mãe, ouve agitação, as vozes se alteram, o clima fica pesado, né? Climão na casa, eventualmente tem alguma agressividade verbal, e a criança não entende. Ela só sente um desconforto no seu sistema nervoso, que também se agita. E a mensagem é: perigo, tem algo errado. E o cérebro dessa criança nessa hora está procurando uma explicação para aquilo, porque é novo, é desconfortável. E o cérebro vai sempre tentar resolver a equação do sofrimento. A criança não consegue olhar para o comportamento da mãe e do pai e entender que eles estão discutindo porque o pai perdeu o emprego. Não vai poder sustentar a família. Ou porque brigou com o chefe. Ou porque trombou o dedo na porta, sei lá. A criança não consegue entender isso porque ela é egocentrada, ela faz autorreferência. O que ela consegue entender é que ela foi rejeitada. Essa é a resposta. A única resposta que esse cérebro, que ainda está em formação, né, pode usar para explicar o que está começando é acreditar que tem algo errado com ela e que a culpa é dela. Porque o mundo dela gira em torno dela e dos pais. A criança tem um mecanismo na mente que, digamos assim, fabrica significados. Né? Uma máquina de significados. E essa máquina, ela tenta garantir significado para tudo que acontece na vida da criança. Se o pai e a mãe colocam de castigo, né, ou mandam para o quarto, a criança não consegue entender o objetivo dessa atitude. Que pode até ser tentar colocar um limite na criança, deixá-la mais disciplinada e obediente. A criança, ela fabrica o próprio significado, egocentrada. A mãe me quer num canto ou longe dela porque não sou importante para ela. Meu pai me manda ficar quieto quando está assistindo televisão porque o que digo não é importante para ele. Né? Quando na verdade ele quer assistir o noticiário. Criança não tem cérebro de adulto, eles têm cérebro em formação, em construção,
em download. Só que essa máquina de significados, né, cria esses significados que ficam gravados até a vida toda. E um dos significados mais importantes que vão impactar na vida adulta de um ansioso, né, é o de que eu não sou bom o suficiente, eu não sou importante, eu não sou amado. Eu não tenho valor. O que tenho a dizer não tem importância. Eu não sou forte o suficiente, não consigo me proteger. Só que a gente não aprendeu a ver o nosso cérebro como uma máquina de significados. Não fomos ensinados que o mundo tem o significado que nós demos a ele. A gente apenas repete um padrão e acredita naquilo que nos disseram. Por que não entendemos isso? Que esse significado é construído. Não temos consciência disso. E o que acontece é que você começa a buscar evidências que comprovem as suas crenças em todos os lugares, a vida toda. É como eu falo, é como se cada crença fosse uma lente de uma cor. A crença da rejeição é uma lente vermelha. Quando eu tenho a lente vermelha, eu enxergo vermelho em tudo. Quando eu tenho a crença da rejeição, eu enxergo rejeição em tudo. Mas isso é construído. Isso é aprendido. Porque você lá na infância acreditou como criança que aquilo que estava sendo dito, feito e acontecendo no seu entorno dizia respeito a você. Muitas vezes diz. Muitas vezes realmente um pai e uma mãe rejeitam. Mas uma criança lidar com isso é uma coisa. Um adulto lidar com isso é outra. Para uma criança, lidar com a rejeição é muito desesperador. Um adulto funcional, né? Funcional, deveria ter a habilidade de entender que aquela rejeição da infância dizia respeito àquele momento e não generalizar. Então a crença generaliza. A crença generaliza. Então vamos imaginar o seguinte: você pega uma criança e deixa num quarto escuro, uma criança de 3 anos. Tranca a porta, apaga a luz. O que vai acontecer com essa criança? Qual vai ser o comportamento e a emoção dela? Ela vai gritar, ela vai chorar, ela vai entrar em desespero. Ela não vai saber acender a luz, porque ela não tem esse cérebro que busca a solução. Esse comportamento para uma criança é condizente com a idade dela. Né? Agora, vamos pegar um adulto, colocar no quarto escuro, apagar a luz, trancar a porta. O que ele vai fazer? Ele vai acender a luz, vai bater na porta, vai falar: "Ô, abre aí, né?" Vai pular a janela, sei lá. Agora você imagina se esse adulto dentro do quarto escuro começar a gritar e a se desesperar e não conseguir acender a luz como a criança. Você vai falar: "Nossa, não, né?" Então aqui é exatamente a diferença de uma estrutura psíquica infantilizada e uma estrutura psíquica adulta. Só que a crença lá da infância que é disfuncional faz o adulto se sentir, pensar e se comportar igual uma criança de 3 anos. Então, quando os gatilhos na vida real vêm, na vida adulta, ele se transporta para a infância. O adulto se torna esta criança. Pensa, sente, se comporta igual.
Só que nós não nos damos conta. Então, quando a gente trabalha as crenças, toma consciência das crenças e se percebe se comportando como uma criança de 3 anos, 5 anos, 7 anos, as coisas começam a mudar. Tem uma parte do cérebro que se chama sistema de ativação reticular. O sistema de ativação reticular, ele vai à caça das evidências na vida real. Então é mais ou menos assim. Eu saio de casa com medo de ter uma crise, né? E falo, não, se eu for eu vou ter uma crise, mas eu vou mesmo assim. E eu chego no lugar que eu achei que eu ia ter uma crise e eu tenho a crise. Daí eu falo assim, tá vendo? Eu estava certa, eu tive a crise. Então, esse modo de atuar é esse sistema de ativação reticular que fica procurando as evidências. Se você acredita que as pessoas não são confiáveis, você vai procurar evidências que mostrem que isso é verdade e vai fazer escolhas baseadas nisso. Se você acredita que você é rejeitado pelas pessoas, você vai buscar evidências que mostrem que isso é verdade e vai fazer escolhas baseadas nisso. É o programinha do inconsciente te falando assim, olha lá, ó, esse daí, olha aquele lá. É como aquela cena, né, de meme, de um lado o diabinho e do outro o anjinho. Você vai deixar passar batido as evidências que mostram o contrário. Eu costumo dizer que é quando a gente quer um carro novo, né? A gente sai na rua e só vê aquele carro que a gente quer. Se eu quero um carro vermelho, eu só enxergo o carro vermelho. Se você acredita que pode fazer algo ou acredita que não pode fazer algo, nos dois casos você está certo. Essa é uma frase do Henry Ford. A parte mais difícil das crenças e do programinha, né, é que acontecem antes da sua mente entrar no modo consciente, ou seja, as crenças ficam gravadas no inconsciente. Eu não percebo que eu reproduzo as falas e o modo de ver o mundo, de se comportar e de sentir dos meus pais ou dos meus cuidadores. Claro que eu não reproduzo tudo, né? A pergunta é: quais são os seus programas? Quais são as suas crenças? Você não está consciente com 1, 2, 3 anos. Nem com 7 você está consciente. Então eu não sei quais são os meus programinhas. Eu não sei o que eu aprendi quando eu tinha 1, 2 ou 3 anos. A parte interessante disso é que a ciência reconhece que 95% da nossa vida vem dos programinhas subconscientes. Então, a verdade é simples. Para identificar o seu programa, olhe para a sua vida. Basta você olhar para os seus padrões, para as suas atitudes. Eles são uma cópia impressa das suas crenças. Você não precisa saber quem disse isso na sua infância. Não adianta culpar o pai e a mãe. Não adianta culpar o mensageiro. Tem que focar na mensagem. E a mensagem está gravada no seu programa. O seu programa é o que você faz, pensa, se comporta 95% do tempo. E você pode perceber assim, as coisas que acontecem de bom na sua vida acontecem porque você foi programado para aceitá-las. A outra parte, aquilo em que você paralisa, reluta, tem crise, tem ansiedade, faz um esforço hercúleo e mesmo assim não acontece, porque você tem que se esforçar tanto
para conseguir? E por que você tem que se esforçar tanto para conseguir essas coisas? A resposta inevitável é que o seu programa, no seu subconsciente, não tem isso inscrito lá. Ele não roda essas coisas. Então, por exemplo, uma das queixas que eu mais ouço no consultório: eu não vou conseguir me curar da ansiedade. Isso está inscrito no seu inconsciente. Eu não vou conseguir. Você pode perceber que você tem essas dúvidas em várias áreas da sua vida. E você não consegue as coisas que você precisa ou quer, porque isso não está inscrito no seu inconsciente. Quer saber qual é o seu programinha? Olhe para a sua vida. Para entender e mudar as crenças, mudar o programinha, a primeira coisa que se faz é identificar, tomar consciência do seu padrão repetitivo. Tem algo que você diz querer, mas que não é realidade para você? É porque tem algo que você acredita que está te bloqueando. É importante observar se você tem um padrão repetitivo e recorrente na vida. Se tem algo que você diz que quer, mas não é uma realidade para você. Tem algo que te barra, que te impede. Se isso for verdade por anos e anos, é provável que você tenha uma crença que precisa ser investigada e conscientemente trabalhar nela para mudá-la. Se tem algo que gera dor e sofrimento ou ansiedade, é interessante se perguntar: no que eu estou acreditando que está acontecendo? Identifique a crença atuando em tempo real. Isso é muito mais importante do que fazer técnica. Não adianta nada fazer técnica e mais técnica se na vida prática você não tem consciência da crença que está atuando. Primeiro passo: investigar e identificar com uma intenção de curiosidade e não com a pressa para resolver, que é típico do ansioso. Não adianta ter pressa para buscar as respostas. Isso é um exercício intelectual. O mais importante não é o exercício intelectual, é o exercício prático de tomada de consciência dos seus padrões. Saúde mental é muito mais do que eliminar sintoma. Nunca se esqueça disso. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você está curtindo, compartilhe no grupo do Zap, no grupo da família, inscreva-se nos meus canais e dê o seu like. Deixe seu comentário aqui também, que eu vou adorar saber a sua opinião. Não se esqueça de dar uma olhada no meu programa de tratamento da ansiedade, que mostra como superar o transtorno da ansiedade e do pânico sem precisar de remédios, sem tratamentos de longo prazo. Você pode dar uma olhada, se inscrever no programa no www.tododiabem.com.br. Essa série de conteúdos se chama Psicocast e é atualizada toda semana nos meus canais. Lembre-se, a sua ansiedade não te define, ela é tratável e não é uma sentença para a vida. Um grande abraço para você e fique bem.